Olá, eu sou a professora e pesquisadora Jordana Lara, sou historiadora e antropóloga. Esse é o Pod Escola, o podcast que é uma sala de aula. Essa série tem o nome Uma Olimpíada contra o Preconceito e nela vamos falar da história do esporte para refletirmos a respeito da história das relações étnico-raciais no Brasil. Esse é o episódio 3 e nele contamos com a participação da professora Ellen Moraes Scherrer, que trará para a gente, a partir da história do esporte, a história das mulheres e seus imbricamentos étnico-raciais. Professora Ellen, é um prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Pod Escola. Olá, eu sou a Ellen Moraes Scherrer, sou professora de Educação Física, sou uma mulher negra, de cabelos trançados, uso óculos com armação preta e sou com uma camiseta laranja. A Ellen é uma pessoa muito especial no cenário do combate ao racismo e ao sexismo dentro do esporte no Brasil e é uma honra tê-la aqui com a gente, professora. Gente, em grande parte do mundo, o simples fato de ser mulher é um desafio muito grande. Pouca inserção no mercado de trabalho, cargos e salários desiguais aos dos homens, poucas oportunidades, controle dos corpos pelo Estado, violências físicas, psicológicas, assédio, racismo e feminicídio, entre tantos outros percalços e discriminações que fazem parte da vida das mulheres até hoje. Apesar de uma consciência dessas problemáticas e de ações para mudá-las estejam tomando corpo gradativamente, muito ainda tem que ser feito para que a igualdade de gênero seja alcançada de fato. Nós vivemos no país que é o 5º no mundo em assassinato de mulheres. Em 2021, durante a pandemia, 17 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência. No esporte, essa disparidade e a dificuldade de inserção e destaque feminino podem ser facilmente observadas. Antigamente, a maior parte das modalidades era composta apenas por times masculinos, como o futebol, por exemplo, já que era considerado um esporte de homens. E esse conceito surgiu bem lá atrás, na antiguidade, na Grécia Antiga, onde se acreditava que as mulheres ficariam masculinizadas com exercícios, além de considerarem que elas não tinham condições físicas para as práticas dos esportes. Mais próximo da atualidade, a própria legislação do Brasil, no período da ditadura militar, determinava que os esportes como o jiu-jitsu, o futebol, entre outros, eram proibidos às mulheres. Nós temos, na nossa Constituição, um decreto-lei número 3.199, de 14 de abril de 1941, que diz o seguinte: as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com a condição de sua natureza, devendo, para este feito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Em 1965, o Conselho Nacional de Desportos decidiu que não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza: futebol de campo, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rugby, halterofilismo e futebol às mulheres. Com o passar dos anos, esse paradigma da exclusão de gênero para determinados esportes foi extinguindo a partir do momento que as próprias mulheres passaram a se inserir neste meio. Diante desse exposto, professora Ellen, você poderia começar nos explicando a história das mulheres nas Olimpíadas, quando elas foram inseridas na competição e que mulheres eram essas, professora? Bom, vamos iniciar então com o criador dos Jogos Olímpicos Modernos, Barão de Coubertin. Com o início dos Jogos Olímpicos Modernos em 1896, ele, Barão de Coubertin, tinha um pensamento e atitude
de não permitir mulheres a participar de esportes. Afinal, para ele, esportes era coisa para homem, pois o esporte demanda força, competição, vigorosidade, e em seu pensamento, as mulheres não cabiam nesse contexto. Mulheres eram para torcer e premiar os homens. Tendo em vista, se a gente vê, né, os Jogos Olímpicos até hoje, quem faz a premiação carregando as medalhas, a coroa, são as mulheres. O primeiro Jogos Olímpicos que as mulheres puderam participar foi em 1900, 4 anos depois da criação dos Jogos Olímpicos modernos. Não com a aprovação de Barão de Coubertin, mas podendo somente participar de esporte que mulheres não tinham contato físico, como um exemplo, o tênis. Nessa edição em Paris, Charlotte Cooper, britânica, foi a primeira mulher a receber uma medalha olímpica de ouro. Medalha de prata foi Hélène Prévost, da França, e bronze para Marion Jones, dos Estados Unidos. Também nessa edição tivemos o golfe, com medalha de ouro para Margaret Abbott, prata para Polly Witter e bronze para Daria Pratt, todas as 3 dos Estados Unidos. E assim iremos observar que a inserção das modalidades esportivas sempre teve a participação de homens, com exceção às modalidades que eram vistas para somente mulheres, como o nado sincronizado e ginástica rítmica. Já para as mulheres, nem todas as modalidades foram inseridas nos Jogos Olímpicos. Vindo para a nossa história no Brasil, no esporte, a primeira mulher a participar dos Jogos Olímpicos aconteceu em 1932, Maria Lenk, nadadora, marca a história do esporte brasileiro, única mulher brasileira em Los Angeles em 1932. Em 1936, em Berlim, tivemos 6 mulheres. Em 1940 e 1944, não houve jogos porque acontecia a Segunda Guerra Mundial. E em 1948, em Londres, tivemos 11 mulheres brasileiras. E neste momento temos um marco histórico brasileiro que devemos evidenciar, que é a participação da primeira mulher negra nos Jogos Olímpicos brasileira, que é Melania Luz. Ela é nascida em São Paulo. Ela praticava atletismo, corria na categoria 100 metros rasos, 200 metros e revezamento 4x100. A pioneira que abre caminhos a tantas atletas brasileiras que foram se destacando e representando o Brasil nas diversas modalidades que foram inseridas no decorrer das edições. Nessa mesma edição, vamos citar a americana Alice Koshman, de família humilde e sem acesso a instalações esportivas, devido às leis de segregação racial da época. Treinava correndo descalça, improvisava com cordas e panos amarrados para pular ou saltar. Ela foi campeã do salto em altura feminino. Em outras edições, podemos citar mais pioneiras brasileiras, como Wanda dos Santos, do atletismo em 1952 na Finlândia, Aida dos Santos, 1964. Tóquio foi a única mulher brasileira dessa edição e foi sem equipamentos, uniformes e treinadores. Irenice Maria Rodrigues, 1968, no México, foi banida do esporte brasileiro por lutar por seus direitos. E neste ano, nos Jogos Olímpicos de Inverno, tivemos a primeira mulher negra a conquistar medalha olímpica. Sim, em 2022, tivemos a pioneira, a americana Erin Jackson, patinadora de velocidade. Obrigada, professora, e vamos adiante pensando como esses caminhos vão se estabelecer através da história do nosso país, né? Pensando os marcos políticos e de que forma eles vão influenciar nas práticas esportivas e nos corpos que vão ter acesso a essas práticas, a esses espaços. Aqui no Brasil, em 1941, foi publicado o Decreto-Lei que estabelece as bases de organização dos desportos em todo o país. Em seu artigo 54, como já trouxemos na abertura do episódio, fica estabelecido que às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país,
O artigo que só será revogado 40 anos mais tarde, em 1979. Professora, você poderia explicar para a gente o que se entendia por natureza feminina neste momento da história do país? E como esse conceito é insuficiente como justificativa para se estabelecer a proibição de certas práticas esportivas das mulheres? Bom, agora a gente vai entrar num bate-papo aqui, né? O que é natureza feminina? É a primeira pergunta que me vem, né, quando eu leio sobre isso. O que leva a esse imaginário que a gente tanto escuta, mulher, entre aspas, sexo frágil. Sabemos que nós, mulheres, conquistamos nossos direitos à cidadania com o decorrer dos anos. Por muitos anos, mulheres precisavam pedir permissão aos seus maridos para fazer algo. Por que a gente precisa de lei para poder votar, lei para poder estudar, lei para poder se divorciar, lei para poder... As mulheres tiveram o direito de ter um cartão de crédito, que não tinha esse direito. Enfim, tudo é a base de leis. Por quê? Né? Então, a gente já... Essa criação social, né? Então, nesse início, a gente já começa a pensar. Essa criação social que mulheres são do lar, tudo entre aspas, né? Cuidadoras, é resultado dessa sociedade patriarcal, que homens comandam, né? São provedores de lares. São essas falas que a gente vai ouvindo e no esporte, esse mesmo pensamento não é diferente, né? Pois quem comandava eram os homens. Isso trouxe proibições, mas também resistência de tantas mulheres no esporte. E agora eu vou citar Soraya André, que é nossa pioneira no judô, que mesmo na época de proibição, ela continuou treinando. Mesmo anos depois, podendo competir. E aí a confederação, ela mudou algumas regras internas que restringiu Soraya André de competir. Então olha o que é isso, né? Eles mudarem algumas coisas que aí vetava a participação de Soraya André. Professora, quais foram essas restrições? Eles mexeram, por exemplo, na idade que ela tinha. Então ela nasceu, agora eu não vou lembrar de cabeça exatamente o ano que ela nasceu, mas vamos dizer que ela nasceu em 1975. Aí só poderia pessoas de 1974. Coincidência? Ou não? Eram coisas que eles poderiam movimentar internamente, mas que proibia justamente Soraya André de estar ali participando do judô brasileiro. E ela foi uma pioneira, ela participou em 1988 nos Jogos Olímpicos como demonstração no judô. Ela estava lá em Barcelona abrindo esse caminho no judô, mas ela resistiu. Ela chegou a fazer uma manifestação quando a seleção brasileira se reuniu para ter uma seletiva e ela foi proibida na época. Ela foi com um kimono preto. Essa história é bem conhecida, assim, se pesquisarem vocês vão encontrar. Ela foi com um kimono preto no treino, ficou num canto olhando e somente olhando. E essa era a manifestação dela de luto, dela não poder participar por essa proibição que movimentou e restringiu essa participação. Então, se não fosse essas mulheres, né, a gente precisa olhar para a Soraya André e entender o que foi isso, o que é essa violência. Então, assim, a gente agora, depois de Soraya André, sem a Soraya André, nós não teríamos Kathleen Quadros. Kathleen Quadros foi uma lutadora, ganhou a medalha de bronze em 2008 em Pequim e foi a primeira mulher a ganhar a medalha no esporte individual. E as pessoas sabem a história de... Alguém ouve sobre Kathleen Quadros, a primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica em 2008 no individual foi Kathleen Quadros, que foi a porta-bandeira do ano passado também. Se vocês lembrarem, é a mesma pessoa. Em 2008 ganhou a medalha, depois ela participou no passado novamente dos Jogos Olímpicos. E aí também a gente não teria a Rafaela em 2016, que ela ganhou a medalha de ouro, a primeira medalha do Brasil na edição de 2016, foi muito marcante também. Então, a gente pode pensar sobre isso, sobre as proibições e essas resistências que aconteceram. Se não fosse lá atrás, Soraya André, e eu estou dando o exemplo do judô,
nós não teríamos Kathleen Quadros, que tem um marco histórico gigantesco, e não teríamos Rafaela Silva, que a gente tanto ouve falar, medalha, ela é campeã olímpica, ela é campeã mundial também. Certo. Professora Ellen, em 2016, as Olimpíadas foi no Rio de Janeiro. E eu sei que você estava lá. Você poderia, em poucas palavras, nos dizer o que foi participar desse evento e como isso impacta em você enquanto professora, enquanto uma pessoa que está inserida neste meio e fazendo esse combate ao sexismo dentro do esporte brasileiro? Eu fui nos Jogos Olímpicos de 2016, eu fui assistir os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos eu fui trabalhar. Então, nos Jogos Olímpicos, como uma espectadora, como admiradora do esporte, fui assistir somente esportes com mulheres. Fiz questão de assistir várias modalidades, né? Pude assistir, tive a oportunidade. É um marco histórico gigantesco que a gente não consegue nem descrever o que é estar dentro de uns Jogos Olímpicos no Brasil, o mundo inteiro, competindo e, ao mesmo tempo, vendo o significado do esporte na vida de tantas pessoas, né? Ver a torcida, ver o Brasil unido de uma maneira tão linda, que era ver torcendo pelo vôlei, pelo futebol, as frases a favor da Marta o tempo todo. Eu tô até arrepiada aqui lembrando o estádio gritando para Marta, jogando tão bem, Formiga, eu vi todas elas jogando. Assisti o rugby, que é incrível, assisti o handball também, e que não são esportes que as pessoas conhecem tanto no Brasil. Conhecem o handball, mas para o alto rendimento a gente não vê tantas competições. Mas foi incrível ver os estádios todos lotados. E pela primeira vez eu vi o esporte fazendo sentido tão gigante dentro do Brasil, que a gente sabe as dificuldades que a gente tem. Agora, nos esportes paralímpicos, trabalhando, foi mais incrível ainda, que eu tinha credencial que eu podia entrar em qualquer lugar. Então eu trabalhava, quando me liberavam um tempinho, eu saía e ia rodar lá na Barra. E é impactante ver as pessoas com deficiência competindo tão incrivelmente, porque a gente inconscientemente, e isso é algo que a gente precisa falar sobre o capacitismo, a gente coloca as pessoas com deficiência no lugar de incapaz, por isso o capacitismo, né? É uma violência que atravessa a vida das pessoas com deficiência. E eles mostram o tempo todo o quanto eles podem e o quanto eles são incríveis, né? Conversei com algumas pessoas, conheci alguns treinadores e treinadoras, algumas atletas também. Assisti vôlei sentado, a natação, a bote paralímpica, e tudo é uma lição para a gente entender o quanto o esporte une as pessoas e o quanto coloca no limite de concentração, de capacidade, e o quanto o ser humano é capaz de estar num momento tão incrível e concentrado e fazendo o que gosta e representando o seu país com tanta paixão e amor. Professora Ellen, como podemos entender nas suas falas, o sexismo, o machismo e o racismo atravessam a história das mulheres no esporte, restringindo, discriminando e excluindo. E compreendemos também que não se trata de uma questão meramente física, ela reflete em todos os campos esportivos. Então, nesse sentido, professora, pode nos falar a respeito da presença das mulheres na gestão esportiva e no campo técnico esportivo? Então eu vou começar falando sobre um artigo que saiu no ano passado, 2021, que tem seu título, anotem aí, Mulheres em cargos de liderança no esporte, rompendo o teto de vidro ou percorrendo o labirinto? É um artigo fantástico, escrito pela Júlia Barreira, ela é da Unicamp, aqui de São Paulo. Ela traz o olhar sobre a metáfora, teto de vidro, os impedimentos invisíveis, que podemos traduzir ou compreender que se trata do machismo e sexismo. E observo mais ainda sobre a metáfora percorrendo o labirinto. Nesse lugar, para além do machismo, encontramos o racismo, a sexualidade, o capacitismo, que atravessam a vida de muitas mulheres. Opressões vividas no dia a dia do esporte. Então é um artigo muito interessante, que ela traz outros artigos, são 15 artigos,
que falam sobre mulheres na liderança, e ela faz essa análise sobre essa metáfora, teto de vidro ou percorrendo o labirinto. O Percorrendo o Labirinto, ela vai falar sobre interseccionalidade. Eu achei incrível ela trazer e compreender sobre isso. Certo, professora. Só para ter um recorte imediato, eu quero explicar que interseccionalidade é um conceito cunhado por teóricas feministas negras e ele tem a intenção que a gente compreenda que vários marcadores que nos trazem enquanto diferença dentro do olhar social, eles podem se articular e produzir as mais diversas violências e os mais diversos impactos nos sujeitos sociais. Pode continuar, professora. Então tá, valeu super essa observação, que é importantíssimo falar sobre interseccionalidade, que muitas pessoas estão começando a compreender, né? Mas vou fazer uma pergunta sobre lideranças e gestão, que é: quantas treinadoras de seleções brasileiras nós vemos? Quase nenhuma. A ginástica artística tem, mas vamos lembrar, Rebeca Andrade, o treinador era um homem, né? Então vamos pensando no vôlei, no handball, no tiro com arco, na natação. Quantas mulheres ocupam esse lugar de treinadora no alto rendimento nas seleções brasileiras? Então fica aí essa pergunta, que já é um vazio gigantesco, porque a gente não consegue encontrar a resposta, como a professora Jordana falou, né? A gente para pensar, não vem na cabeça, vem todos os homens treinadores, né? Agora vamos pensar nas confederações olímpicas brasileiras. Quantas mulheres são presidentes? Quantas são vice-presidentes de confederações? Então, no Brasil, a gente tem 35 confederações brasileiras olímpicas e temos uma mulher que é presidente, que é na Confederação Brasileira de Ginástica. Somente uma. Temos 2 vice-presidentes, uma na Confederação Brasileira de Ginástica e na Confederação Brasileira de Wrestling. Wrestling é uma luta olímpica, tá? É uma luta que foi inserida em 1896, na primeira edição. Tá? Desde lá, essa luta é inserida nos Jogos Olímpicos. E hoje nós temos uma vice-presidente, que essa vice-presidente, ela é a atleta Aline Silva, que também é gestora, tanto da Confederação Brasileira, quanto no projeto social dela, chamado Me Empodera. Ela é a única mulher negra vice-presidente de todas as 35 que existem no Brasil. Agora, nas confederações brasileiras, não existem mulheres negras e nem homens negros no maior patamar na gestão das confederações. Então, já é um dado, que é um fato, e aí a gente já começa a refletir. O mercado de trabalho, quer dizer, é como as pessoas têm acesso à renda. É um lugar que se controla a renda. De certa forma, se controla também, não só na política, é uma das políticas, uma das formas de se controlar o acesso à riqueza da população. Não é à toa que o homem branco ganha mais. Quem estabeleceu essa regra? Por que ele ganha mais? Porque ele trabalha mais? Todo mundo sabe que não é verdade. As mulheres trabalham muito mais horas do que os homens. Porque ele é mais inteligente, todo mundo sabe que isso também não é verdade. Porque ele é melhor formado, não é verdade. As mulheres têm maior escolaridade que os homens. As mulheres brancas têm mais escolaridade que todo mundo. Então é só um instrumento de privilégio. É assim que a regra do racismo patriarcal estabelece um controle sobre quem vai ser vai estar na supremacia, quem vai ser o dominado. Então fica muito explícito para a gente a forma com que o sexismo não é o único obstáculo e agente das violências contra mulheres no esporte. O racismo também é e gera exclusão e discriminação de mulheres negras e indígenas. Nos fale sobre os efeitos e o impacto desse racismo no esporte no Brasil e como você acredita que podemos combatê-lo, professora? O efeito eu vejo no dia a dia. Eu vou conversar sobre o esporte e mulheres. E as pessoas citam somente historicamente as mulheres brancas no esporte. E apagam, não conhecem a história de tantas mulheres negras que lutaram para permanecer, percorrer labirintos, como a gente citou anteriormente, que foi falado no artigo, para representar e defender o nosso país.
Isso impacta quem somos. A representatividade, o apagamento, é como essas tantas mulheres não existissem. Então, se tantas essas mulheres não existissem, a gente pensa nessa violência racial, esse racismo, e aí eu penso, será que eu vou conseguir existir nesses lugares também? O racismo, ele impacta que a gente precisa ser excelentes, né? A gente sabe disso na nossa história como mulheres negras, né? A gente não pode errar. E se errar, nos colocam no lugar de inferiores. E tantas outras pessoas acertam e erram. Mas será que a consequência é igual para as pessoas brancas e pessoas negras? Para além da violência de gênero, passamos pelo racismo. E quem tem o poder da caneta tem que fazer isso acontecer. Não adianta a gente mostrar retratações públicas dizendo que podia qualquer tipo de racismo, de preconceito, se quando um atleta se posiciona, ele é demitido, né? E quando um outro atleta comete racismo, ele tem 1 mês de suspensão e continua exercendo o trabalho. Eu vou citar um pouco sobre o esporte paralímpico. Quantas mulheres negras excelentes disputam modalidades esportivas e quantas conhecemos? E aí é o capacitismo que a gente falou, né? É uma opressão a mais sobre as pessoas com deficiência, né? Então, a violência do apagamento é tão grande que é muito difícil encontrar a história de mulheres negras até na internet. Se a gente for procurar, pesquisar, a gente não encontra. Tem que ser um caminho muito maior para poder encontrar a história dessas mulheres e quem são. Então, em cargos de liderança, passa a ser mais difícil. Eu vou citar o exemplo da Copa América de Goalball. Goalball é um esporte criado para pessoas com deficiência visual, tá? E eu estive lá nesse evento, que foi aqui em São Paulo, e eu comecei a observar a comissão técnica, a arbitragem, e eu não encontrei mulheres negras nesses lugares. A triste realidade do esporte mundial. Professora, nós sabemos que você, além de ser ex-atleta e profissional do meio esportivo, tem como princípios a luta antirracista e a luta pelo direito das mulheres. E que, como ação de combate a essas discriminações, você idealizou o projeto chamado Feminismo Negro no Esporte. Nos fale sobre ele, professora. Feminismo Negro no Esporte é um projeto que eu tenho muito carinho, porque fala muito sobre mim e sobre tantas outras mulheres. É um projeto que a gente traz a visibilidade. Todo esse apagamento que a gente contou, que a gente está falando, conversando aqui, eu resolvi colocar a história dessas mulheres em rede social, né? Quem é a pioneira no esporte? E não só do Brasil, a gente vai sabendo de outros países também, e a gente vai contando a história dessas mulheres, né? E aí, a partir do momento que eu fui contando as histórias, eu fui conhecendo outras pessoas, como você, professora Jordana, para poder pensar junto, porque o feminismo negro no esporte não é meu. São de todas as mulheres negras que estão no esporte, para a gente poder falar sobre o que passamos, falar sobre a visibilidade que existimos, que precisamos de direitos no esporte, que precisamos ocupar cada vez mais e para além de ser atletas, né? A gente vai falar sobre não só a questão salarial, que acho que é algo muito discutido, que a gente já sabe de fato as diferenças, mas a gente vai falar sobre, e vou até citar a Dilma Mendes, que é a treinadora de futebol de fut 7, né, feminino. Ela foi uma atleta e ela conta que quando ela era atleta, por exemplo, as outras atletas podiam entrar pelo lado da frente do estádio, mas ela tinha que entrar pelos fundos, por ser uma mulher negra. Então, pera lá, por quê? Então a gente coloca todas essas discussões para a gente poder falar, porque muitas vezes o racismo ele precisa ser discutido, falado e nomeado, para as pessoas compreenderem, para as pessoas entenderem as violências que elas praticam. E a gente não pode, né, ter medo de falar. A gente precisa falar para poder transformar nessa sociedade. Então, além do feminismo negro no esporte, eu vou citar rapidamente um outro projeto que eu tenho também, que é o Badminton em Rede. Eu fui atleta de handball, porém hoje eu me apaixonei nesse caminho gigantesco que eu tenho de esporte pelo badminton, estudando pedagogia do esporte. E eu comecei a ensinar o badminton, que é um esporte de raquete, com uma petequinha. É um esporte super incrível, rápido, divertido.
E na pandemia a dificuldade de encontrar material era tão gigante, e na pandemia o que eu fiz? Fiz uma rede de treinadores e professores de badminton para a gente poder trocar ideia e poder trazer o badminton para todas as pessoas. Então a gente teve reuniões durante toda a pandemia, trazendo reflexões sobre a pedagogia, sobre a psicologia, sobre planejamento. Então, são esses 2 projetos que eu estou à frente, e os 2 são para a gente poder lutar, tanto um para o conhecimento, que é o badminton em rede, que é difícil ter, e o feminismo negro no esporte é uma luta antirracista. Certo, professora, são 2 projetos incríveis de grande relevância e impacto social, porque quando você me convida para participar, a gente leva também este lugar de combate ao racismo dentro do esporte a partir de Goiás. E eu me sinto muito honrada de participar desse projeto e de poder, ao lado de tanta gente competente e querida, buscarmos fazer com que a nossa história apareça, que a nossa história seja respeitada e que a nossa história seja, para além do lugar de um combate à violência, seja comemorada, festejada e partilhada entre nós. Nós estamos encaminhando para o final, professora, e eu quero que você deixe para a gente uma reflexão para que nós possamos refletir e combater esse sexismo e esse racismo dentro da nossa escola, dentro da nossa família, dentro de todos os espaços que a gente circular. É de grande valia. A gente precisa continuar resistindo, e a gente precisa que vocês que estão escutando entendam o quanto precisa ampliar esse olhar para o esporte. E ter uma crítica, ter um olhar antirracista, ter um olhar de mudança social. Perguntar o porquê. Por que isso? Ou por que aquilo? E não simplesmente aceitar algumas coisas. Né? Quando a gente começa a refletir, a gente começa a compreender e a nossa atitude vai mudando sobre. Então a reflexão ela não pode ficar só no intelecto. Nossa reflexão tem que refletir e gerar atitudes para transformar. Então acho que a proposta do Pod Escola é justamente a gente trazer o que muitas vezes não é falado, não é discutido. E a educação precisa passar por este lugar, porque nós estamos aqui desde sempre. E por que não falam da gente? Então, vamos transformar, vamos mudar. E principalmente, a você que muitas vezes está cansado resistindo, saiba que os nossos pares, nossas parceiras, nossos amigos e amigas e amigues, eles estão muito presentes, andando junto lado a lado. E é isso que transforma toda essa sociedade, o afeto. E eu sempre falo sobre o afeto. E a nossa sociedade sem afeto e sem amor, nada funciona. Então, acho que, sobretudo, esse podcast vem trazer histórias de tantas pessoas, tantas mulheres, que muitas vezes vocês não conheceram, nunca tinham ouvido falar, mas agora vocês conhecem. Então, fica aqui uma sementinha para vocês começarem a olhar mais para isso, pesquisar a história, para entender o porquê a gente está aqui e por que hoje a gente fala disso para futuramente outras tantas poderem existir e continuar a nossa história e conquistando tantos espaços. É isso, muito obrigada por esse convite. Foi uma honra estar aqui trocando com você, Jordana, professora querida. E até breve. Até muito breve, professora. Eu espero que, inclusive, você venha estar aqui pessoalmente em Goiás com a gente. Goiás precisa de alguém como você também. E, gente, por tudo que nós conversamos até aqui, por tudo que a professora nos elucidou, fica muito nítido que o sexismo e o racismo no esporte provém do sexismo e o racismo na sociedade. E a mudança só vai acontecer quando atitudes vierem de todos os lados. Então, o combate ao sexismo e ao racismo no esporte começa pelo tratamento igualitário dado a todos os homens e mulheres em todos os aspectos. Para uma completa mudança, é preciso que diversas instituições tomem parte desse processo.
os meios de comunicação, as instituições esportivas, o governo, os patrocinadores, os clubes, os profissionais, enfim, até os torcedores e torcedoras. E também quem, inclusive, não participa diretamente deste campo. É uma luta de toda a sociedade. Nós ficamos por aqui. O Pod Escola se despede. Axé Montou. A minha voz ecoa pra tentar me salvar. Eu trago uma cabocla que não é de calar. Não é. Junto com a voz rouca e a proteção dos orixás. Essa mesma cabocla pediu pra eu cantar. O problema é que meu rap não combina com o seu esquema. A sua casa grande não cabe na minha casa pequena. A tal da inveja branca roubou toda a nossa cena. E eu pensando que valia a pena. O problema é que meu rap não combina com o seu sistema. A sua casa grande não cabe na minha casa pequena. A tal da inveja branca roubou toda a nossa cena. E eu pensando que valia a pena. Chega, chega. Chega de passar pano.